prometido, vamos falar hoje sobre a conclusão do período iniciado na aula anterior, que foi justamente sobre o período populista e também conhecido como período democrático. Vamos acompanhar os fatos que envolveram este novo momento histórico brasileiro. Vamos lá! Com o fim da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1945, o Brasil conheceu um breve período de democracia liberal representativa. Conhecido como República Populista, esse período da história do Brasil, equivalente a quase 20 anos, separa as duas ditaduras que se estabeleceram no país no século XX. Nesse período, começa verdadeiramente a industrialização do Brasil, que abandonou de vez a velha estrutura agrária para integrar-se economicamente ao capitalismo ocidental. O ano de 1954 foi marcado por turbulências políticas geradas principalmente pela inesperada saída de Getúlio Vargas do cenário político brasileiro. O suicídio do chamado pai dos pobres acabou se refletindo nas urnas, restando à UDN assistir à expansão dos partidos getulistas, como o PSD e o PTB, que se uniram a favor da candidatura de Juscelino Kubitschek para presidente e João Goulart como vice. No outro lado, mesmo visivelmente enfraquecidos, os udenistas participaram da eleição com Juarez Távora. Com a morte de Getúlio Vargas, a presidência foi assumida pelo vice-presidente Café Filho. Nas eleições de 1955, saíram vencedores Juscelino Kubitschek e João Goulart como vice. Ao assumir, Juscelino apresentou ao país um ousado plano de desenvolvimento, conhecido como Plano de Metas, que tinha como slogan fazer o país crescer 50 anos em 5. A construção de hidrelétricas, de estradas e a fabricação de veículos eram as 3 metas mais importantes do governo. Para conseguir atingir essas metas, Juscelino recorreu à tecnologia e ao capital estrangeiro. Foi neste contexto que se instalaram no Brasil diversas multinacionais de veículos, como a Ford, a General Motors, a Willys e a Volkswagen. No entanto, a maior obra durante o governo de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília, que viria a ser a nova capital do país. A transferência da capital da República para o Planalto Central já estava prevista na Constituição de 1891. Na verdade, desde o século XIX, líderes como José Bonifácio já destacava a importância de mudar a capital para o interior do país. Mas foi Juscelino Kubitschek que tomou a iniciativa. Convocou os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e buscou trabalhadores nordestinos, denominados candangos. Juscelino queria inaugurar a nova capital antes de deixar o governo e cumpriu a promessa. No dia 21 de abril de 1960, o Brasil passou a ter uma nova capital, Brasília. Meus amigos, Jânio Quadros teve uma vitória esmagadora nas eleições de 1960. Como vice-presidente, foi eleito novamente João Goulart. Para conquistar votos, Jânio tentava falar a linguagem do povo. O símbolo de sua campanha era a vassoura, com a qual dizia pretender varrer a corrupção do país. Jânio dizia ser católico, anticomunista, a favor da família e da propriedade, pretendendo moralizar a sociedade. Assim, conquistou o mandato. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado.
Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer por Jânio. No entanto, após assumir a presidência em 31 de janeiro de 1961, começaram as turbulências. Jânio ameaçou controlar os lucros que as grandes empresas mandavam para fora do país e falava em reforma agrária. Na política externa, assumiu uma posição independente e progressista. Restabeleceu relações com a União Soviética e foi contra a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, a chamada OEA. Em 18 de agosto de 1961, Jânio condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira, o médico argentino e guerrilheiro Che Guevara, um dos comandantes da Revolução Cubana. O udenista Carlos Lacerda começou a esbravejar, acusando Jânio de abrir as portas ao comunismo. Da mesma forma, os chefes militares se inquietaram com a atitude de Jânio. As pressões contra Jânio aumentaram, manifestando-se principalmente no Congresso Nacional. No dia 25 de agosto de 1961, menos de 7 meses após assumir a presidência, Jânio renunciou. Ele acusou forças terríveis de serem responsáveis pela sua renúncia. Alguns historiadores dizem que Jânio teatralizou sua saída, buscando apoio dos políticos, militares e da população, o que não deu certo. Quando Jânio renunciou, o vice-presidente João Goulart estava fazendo uma visita oficial à China, um país comunista. Os opositores de João Goulart acusavam-no de ser a favor do comunismo. Os chefes militares resolveram que prenderiam o vice-presidente assim que ele desembarcasse. Tentavam um golpe de Estado, porém, houve uma forte reação do Rio Grande do Sul. O governador Leonel Brizola liderou a chamada Campanha da Legalidade, com apoio da população e dos militares daquele estado. Os legalistas defendiam o cumprimento da Constituição, a qual afirmava que, com a renúncia do presidente, quem deveria assumir o governo era o vice. Os golpistas logo viram que, se insistissem em impedir a posse de João Goulart, o país poderia mergulhar numa guerra civil. Recuaram, mas exigiram que fosse adotado o sistema parlamentarista, ou seja, quem governaria seria o primeiro-ministro. O Brasil vivenciou a prática parlamentarista em 2 momentos históricos. No Brasil Imperial, o parlamentarismo foi instituído no Segundo Reinado, entre 1847 e 1889. Nesse período, o que se praticou foi uma espécie de parlamentarismo enviesado, no qual o imperador Dom Pedro II, utilizando-se do poder moderador previsto na Constituição da época, podia fechar a Câmara e convocar novas eleições conforme seus interesses políticos. Essa prática parlamentar chegou ao fim com a Proclamação da República, em 1889. A segunda experiência parlamentarista no Brasil foi implantada em 1961. Essa breve experiência resultou de um acordo político que garantiu a posse de João Goulart na presidência da República, em meio à crise aberta com a renúncia de Jânio Quadros. Diante do veto militar à sua posse, Goulart aceitou o acordo que lhe garantia a presidência, mas retirava-lhe parte dos poderes constitucionais, transferidos para o primeiro-ministro, cargo criado com a instituição do sistema parlamentarista. Durante os quase 2 anos em que o parlamentarismo esteve em vigor, o Brasil teve 3 primeiros ministros: Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. João Goulart aceitou e no dia 7 de setembro de 1961 tomou posse como presidente.
Em janeiro de 1963, João Goulart promoveu um plebiscito, pedindo que os eleitores escolhessem entre o parlamentarismo e o presidencialismo. A maioria da população optou pelo presidencialismo. Com os poderes de volta, João Goulart estabeleceu em dezembro de 1963 o monopólio estatal sobre a importação de petróleo. Em janeiro de 1964, estabeleceu controle sobre os lucros que as multinacionais mandavam para fora do país. Em 13 de março daquele ano, participou de um grande comício, chamado de Comício das Reformas de Base, realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O programa de reformas de João Goulart previa a nacionalização de refinarias, um plano de reforma agrária e a concessão do 13º salário aos trabalhadores. Pretendia também fazer reformas políticas, educacionais e urbanas. Porém, o presidente não teve tempo de realizar todos os programas. No dia 1º de abril de 1964, João Goulart foi derrubado por um golpe de Estado. Bem, meus amigos, chegamos ao final da nossa aula sobre o período democrático e também conhecido como período populista. Espero que vocês tenham atentado para as principais informações e procurem cada vez mais se aprofundar nos temas que são dados aqui. Até breve!